Vamos estudar a palavra do Senhor agora. Peço a todos que tenham uma reverência pela palavra do Senhor. João capítulo 3. Evangelho segundo São João, capítulo de número 3. E o Evangelho de João é tradicionalmente conhecido como o último dos 4 evangelhos a ser escrito. Há quem acredita até que chegou a ler os primeiros, que foram escritos. O primeiro evangelho que foi escrito foi o Evangelho de Marcos. Há gente que acredita que João chegou a ler esse evangelho. Enfim, mas não há nada comprovado, é só conjecturas. João capítulo 3, a palavra do Senhor diz o seguinte, peço a todos que com reverência acompanhem a leitura. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Jesus já foi direto: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. O vento, verso 8, sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontecem com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Verso 10, disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel, não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, Jesus, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E aí agora o verso mais famoso do Novo Testamento: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o que, irmãos? Mas tenha a vida eterna. Diga comigo: glória a Deus, glória a Deus, pela palavra de Deus. A Bíblia relata que o evangelista João, um dos discípulos que andava com Jesus, que acompanhava Jesus desde o início, o evangelista João, que era irmão de Tiago, o maior, ele foi um dos primeiros a andar com Jesus, até por orientação ou por direcionamento do primeiro discipulador dele, que era João Batista, João o Batista. Ele indica a João: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir de hoje você não anda comigo mais não, porque eu sou fichinha perto dele. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias de seus pés. Eu não sou digno de ser um escravo dele. Então a partir de hoje você vai segui-lo. Ele é o Cordeiro de Deus, segue a Jesus. E o evangelista João começa a segui-lo, um dos primeiros a fazer isso, e ele provavelmente, até porque só ele que menciona isso nos evangelhos, ele presenciou esse encontro de um homem chamado Nicodemos, na qual a Bíblia apresenta como um dos principais, ou uma autoridade do Sinédrio, um fariseu. O Sinédrio era o que governava a parte religiosa e a parte que os romanos permitiam que houvesse governo em Jerusalém. O Sinédrio era composto por 80 pessoas, um pouco mais de 80 pessoas, 80 homens com mais de 35 anos, todos casados, que deveriam debater assuntos. Era como um senado, é como uma câmara de vereadores. Eles discutiam os assuntos pertinentes que os romanos permitiam e os assuntos religiosos.
A Bíblia deixa claro, o evangelista João deixa claro, principalmente em 3 partes da Bíblia, que esse homem tinha uma posição de autoridade. Era um cara que todo mundo ouvia. Era uma pessoa sábia, era um Rabone, um rabi dos rabis. Tinha muita autoridade. E ele era um fariseu, ele era do partido dos fariseus. O Sinédrio tinha 3 tipos de pessoas que faziam parte, 3 partidos, como a gente conhece na política hoje. Os fariseus eram o partido majoritário, e Nicodemos fazia parte desse partido. E ele ficou curioso, ele queria uma resposta para a vida dele, ele queria uma resposta para os seus pedidos, ele queria uma resposta para aquilo que incomodava a sua consciência, ele queria uma resposta, trazer uma resposta para si, sobre a religiosidade, a espiritualidade, sobre aquilo que ele ouviu desde pequeno, que ele aprendeu nas escolas, que ele aprendeu aonde ele estudou, e ele era muito bem estudado, mas não conseguia compreender. Ele precisava de uma resposta. Então ele marca com Jesus de noite, e essa expressão é forte, de noite, porque ele não queria que os outros membros do Sinédrio soubessem que ele estava se reunindo com Jesus, até porque já tinha uma ordem de quem se aproximasse de Jesus poderia ser inclusive afastados das sinagogas. A religiosidade, ela sempre dá um jeitinho de combater o mestre dos mestres. E veja, irmãos, esse homem marca de noite porque ele quer uma resposta, ele tem fome de resposta, ele tem ânsia de resposta, ele tem uma fome da resposta interior que tem no coração dele. Não é igual a gente, que para preencher os nossos vazios, muitas vezes se perdemos em más escolhas, nos perdemos nas nossas próprias falhas, ou buscando resposta de pedidos que nós colocamos diante do Senhor. Nicodemos estava do mesmo jeito, ele marca de noite para ninguém ficar sabendo, ele começa a conversar com o Senhor, e ele começa a dizer: mestre, você deve ser de Deus, porque ninguém fala ou faz as coisas que o Senhor faz, se for do homem apenas. Tem algo especial no Senhor, algo me atrai, algo chama a minha atenção. E Jesus não perde tempo. Deixa eu te contar um negócio para você, meu irmão, minha irmã. Jesus não perde tempo. Jesus não perde tempo. Não é à toa que Salomão fala em Eclesiastes que fez tudo Deus perfeito no seu devido tempo. Jesus já responde para ele: olha, vou te dar a resposta da tua vida, vou te dar a resposta dos milagres que você está clamando, vou te dar as respostas daquilo que você está pedindo, vou te dar as respostas dessa ânsia interior que você tem, vou te dar a resposta desse clamor, dessa filosofia interna tua, vou te dar a resposta agora. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ter respostas se não for nova criatura. Ninguém vai viver milagres se não nascer de novo. Ninguém vai ter sua vida transformada, seu casamento transformado, seu casamento salvo, seus negócios restaurados segundo a vontade de Deus, se não nascer de novo. Aí Nicodemos, que já devia ser um senhor, olhou para aquele rapaz de 30 e poucos anos e olhou assim: epa, porque Jesus tinha 30 e poucos anos, olhou para ele e disse: epa, como assim nascer de novo? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Isso é impossível. E Jesus, sem perder tempo, porque ele não perde tempo, ele diz assim: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer. Aí Jesus entra nas suas explicações, nos seus detalhes. Se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito. Você só vai ter respostas para a sua vida se você nascer da água e do Espírito. Quando a gente estuda a palavra do Senhor, quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente percebe que existem 4 batismos. Uau!
Agora tem gente que vai assustar. Tem 4 batismos, eu explico. Porque batismo quer dizer imersão. O crente precisa passar por 4 batismos. Bispo, é só um batismo. Calma que eu chego lá. O primeiro batismo é crer no Senhor Jesus, é o batismo em Cristo. Eu creio em Jesus, eu aceito Jesus, eu recebo Jesus na minha vida. Porque batismo quer dizer se mergulhar. Eu me mergulho em Jesus. Aí vem o batismo sacramental, que é o sacramento que todo cristão precisa fazer, é ordem, é princípio, que é o batismo nas águas. Naquele batismo das águas eu estou dando a proclamação que eu me batizei em Cristo. Eu estou proclamando, quando eu me batizo nas águas, eu estou proclamando para o mundo que Jesus Cristo é o meu Senhor. Aí vem João Batista e ele começa a ensinar que ele batizava nas águas, porque ele era o amigo do noivo. A igreja só batiza nas águas, mas vem aquele que batiza nos 2 outros batismos: o batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo. Batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo. E quem é esse que batiza? Apenas Jesus pode nos batizar no Espírito Santo e no fogo. Tem diferença? Tem, irmãos. Tem diferença. Tem diferença, porque batismo no fogo, às vezes a gente interpreta de forma errada. Batismo no fogo quer dizer purificação. Batismo no fogo quer dizer purificar aquilo que é impuro, é limpar aquilo que precisa ser limpado, é tirar aquilo que precisa ser tirado, é remover. Veja, a ilustração que a Bíblia traz é exatamente do ourives queimando as impurezas no fogo, para que o ouro se torne puro, ou a prata queimando as impurezas do fogo, para que a prata se torne puro. O batismo do fogo é a purificação. O batismo do Espírito Santo é o Senhor assumindo o controle de nossas vidas. Por isso que eu falo que o batismo das águas, preste atenção, é a proclamação pública que eu faço que Jesus Cristo é o meu Senhor. O batismo do Espírito Santo é o céu proclamando publicamente que Jesus é o meu Senhor. Vou repetir. Qual é a diferença do batismo da água e o batismo do Espírito Santo? Uma diferença básica: o batismo das águas sou eu junto com a igreja, porque é a igreja que batiza nas águas, a Bíblia é muito clara sobre isso. O batismo das águas é eu proclamando ao mundo. É por isso que é necessário, se você não se batizou nas águas ainda, você precisa se batizar nas águas, você precisa dar o seu nome. É simples, mas é uma proclamação pública que precisa ser feita, é uma proclamação pública que vale no natural e no espiritual. É uma proclamação pública que você e a igreja faz na tua vida. Eu estou proclamando ao mundo: Jesus Cristo é o meu Senhor. E o batismo do Espírito Santo é Deus, é o céu proclamando: eu sou o Senhor daquela pessoa. Jesus vai ensinar. Sabe, irmãos, qual é a resposta para 2024 na tua vida? Eu te falo aqui agora. A resposta é você proclamar publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor e permitir que Jesus Cristo o batize com teu Espírito Santo maravilhoso, e assim proclame na terra que Ele é o seu Senhor, e através do fogo que Ele traz, consuma tudo aquilo que está errado e traga purificação da sua vida, que transforma e restaura, para que você possa vivenciar aquilo que Deus tem para você na terra e eternamente. É isso que ele explica para Nicodemos. Nicodemos, a resposta que você precisa ouvir é essa: você precisa nascer de novo. E Jesus chama a atenção dele: você que é doutor da lei não sabe disso? Você que é estudado não sabe disso? Ah, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você.
ante a glória do Senhor, ante a Cristo Jesus, nenhum diploma tem. Ante a glória do Senhor, ante a glória de Jesus, nenhum título, doutor, pós-doutor, pós-doutor. Paulo era um homem, se fosse hoje, ele era doutorado. Diferente dos discípulos de Jesus, que eram estudados dentro das escolas judaicas que tinham naquela época, aprendiam só a ler e escrever dentro do hebraico. Paulo era estudado, Paulo fez faculdade, Paulo tinha doutorado, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo aprendeu primeiro, quando ele nasceu lá na Ásia Menor, em Tarso, ele aprendeu a cultura helenística, a cultura grega. Depois ele vai enviado pelos pais dele com 12 para 13 anos para aprender aos pés de Gamaliel, o maior professor que tinha naquela época. Ele aprende, ele se torna membro do Sinédrio, ele tem curso, ele é estudado, ele é fariseu, filia-se ao partido dos fariseus, já põe ele em posição de destaque. E ele ainda fala assim: eu que sou da tribo de Benjamim, eu sou benjamita. Ele falou assim, de um jeito bem... Por que eu estou falando Paulo? Porque tem um texto da Bíblia que ele faz toda a lista do que ele era. Zeloso pela palavra de Deus. Considerei tudo isso esterco. Todos os meus diplomas, todos os meus estudos, quando diante de Deus e da glória, não é para jogar diploma fora não, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Porque diante do homem o diploma vale, porque diante do homem o título é importante, porque enquanto nós vivemos aqui é importante ter título, é importante ter diploma, é importante ter posição, é importante ter estudo, mas diante da glória de Deus, o que vale é o batismo da água e o batismo do Espírito. Diante da glória do Senhor, o que vale é o batismo da água, o batismo do Espírito. Ah, Nicodemos, não adianta nada esses estudos todos seus, se você não nascer de novo. A resposta sua para 2024: bispo, mas eu vim aqui porque eu estou fazendo a campanha, bispo, eu estou desesperado, bispo, a minha família está desse jeito, bispo, o meu dinheiro, bispo, eu estou perdendo tudo. A resposta é Jesus. Bispo, mas a situação está assim assado, o negócio está feio, bispo. A resposta é Jesus. Bispo, mas a doença, a enfermidade, eu estou louco. A resposta é Jesus. Bispo, mas eu estou deprimido, eu estou oprimido, eu estou com síndrome de pânico, eu estou com não sei o que. A resposta é Jesus. Quem quer entrar no reino de Deus precisa nascer de novo. Quem quer viver aquilo que Deus tem para ele precisa nascer da água e do Espírito. E qual é a certeza? Qual é a certeza? Eu vou terminar com isso. Qual é a certeza? Qual é o selo? Qual é o penhor? A Bíblia fala que é o Espírito Santo, porque ele confirma o que Jesus fala em João 3,16. Que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que testifica, que confirma que eu sou filho de Deus. Então veja, João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção, irmãos. A confirmação é essa.
Por que eu tenho a certeza? Por que eu posso ter a certeza e a convicção de que meu 2024 será um ano de frutificação? Por que eu posso ter a certeza e a convicção que as respostas que eu preciso eu vou encontrar em Cristo Jesus? Porque eu posso ter a certeza e a convicção que mesmo com os meus erros, tragédias, passados, pecados, falhas, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia não me destrói, não permite de eu ter aquilo que eu mereço. Por quê? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que eu posso ter a resposta dos meus milagres, daquilo que eu estou clamando? Como? Não é porque você merece ou porque eu mereço, não é por causa dos meus lindos olhos, não é por causa dos meus pensamentos, não é por causa das minhas atitudes, não é por causa... É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é, eu amo dizer isso e vou falar quantas vezes eu puder falar até o dia que eu morrer. Não é pelo que você fez ou deixou de fazer, não é pelo que você pensa ou deixou de pensar, não é pelo que você fala ou deixou de falar, não é por merecimento, porque se fosse merecimento todos nós estávamos enrolados. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê e não pereça. Não é pelo que você fez, é porque Ele fez. Não é por quem você é por quem Ele é. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta dos seus problemas. Jesus é a resposta para o seu casamento. Jesus é a resposta para a sua família. Jesus é a resposta para a sua saúde. Jesus é a resposta para todas as circunstâncias da vida. Jesus, Jesus, Jesus. É por isso que eu tenho falado que uma frase poderosa que todos nós precisamos falar todo dia, eu vou terminar com isso, é: eu creio em Jesus. Olha, meu irmão, se você aprender a falar isso no seu carro, no seu trabalho, entrando lá no seu trabalho, colocando o pé lá no lugar onde você trabalha, aguentando mala do teu chefe, chega lá dizendo: eu creio em Jesus. Chega em casa hoje: eu creio em Jesus. Bispo, mas o maridão você vai ver, o pau vai comer lá. Eu creio em Jesus. Eu creio. O pau vai comer é de discussão, tá, gente? De outro jeito é para chamar a polícia. Quero deixar isso bem claro. Violência é caso de polícia. Vou falar, palavra de Deus, nome de Deus, do pastor, que não tem conversa não. Violência é caso de polícia. E eu provo na Bíblia. E onde a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, está dizendo no mesmo texto, no mesmo verso, que Ele odeia a violência também. Está no mesmo texto. Então é um texto para casamento. Quero deixar isso bem registrado. Mas voltando, a resposta para todas as circunstâncias. Bispo, até para quem vai para a cadeia, sim, vai para a cadeia, e Jesus responde ele lá na cadeia. Olha que benção. A resposta para todos os seus problemas é: eu creio em Jesus. Começa o dia amanhã declarando isso. Vai dormir hoje declarando isso. Entra no seu carro hoje e declara: eu creio em Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. Eu creio em Ti, Jesus. A resposta para todos os problemas é Jesus. O amor tem um nome. A graça tem um nome, a vida
tem um nome, a alegria tem um nome, a paz tem um nome. O nome da paz, da alegria, da vida, do amor, da graça, do favor é Jesus. Amém?